Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. Você sabe que esse é um programa inteiramente dedicado à educação, é produzido aqui em Brasília e é produzido por Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E nós contamos com o apoio de algumas entidades. E para você que está nos acompanhando aí pelo rádio, você que está no áudio, preciso dizer então quais são essas entidades. Nós temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também temos o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio também do ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio ainda do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Temos também o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal, e ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então é isso, e para a nossa conversa de hoje nós temos uma convidada muito especial, que é senadora da República, está no seu primeiro mandato aqui de senadora, eleita pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Ela é uma professora e daí a importância dessa entrevista de hoje, que eu peço que você acompanhe atentamente. Aliás, quero também que você compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais. É muito fácil. É só compartilhar o link nos seus grupos de WhatsApp e a gente faz com que esse conteúdo vá muito mais longe. Te peço também para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E quer apoiar o nosso programa? Então é fácil. Ao longo do programa vai aparecer um QR Code aí na tela, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e assim fazer ali a doação no valor que você considerar que pode para ajudar nessa proposta, para ajudar nesse programa. Então é isso e nós vamos começar então a nossa conversa com a nossa senadora Tereza Leitão. Senadora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Francisco. Eu lhe cumprimento o programa, a iniciativa de debater a educação e cumprimento todos que estão nos acompanhando. É isso. Senadora, nós começamos aqui o nosso programa sempre lembrando aquele quadro que se usava antigamente, quando a gente ainda estava lá no ensino fundamental, sempre passava um fotógrafo que montava ali uma estrutura, colocava uma bandeira do Brasil de fundo, colocava ali um globo do lado e aí a gente fazia a foto que era para nossa lembrança escolar. Então a gente começa sempre aqui provocando o nosso convidado para a lembrança escolar. Eu gostaria que a senhora falasse da sua primeira escola, da sua primeira professora, como é que foi a descoberta desse ambiente escolar para a senhora? Eu tenho 3 quadrinhos desse, recordação escolar. Não me lembro bem qual era a turma que eu cursava na época, mas acho que um era logo do primeiro ano e 2 já maiorzinha. Eu estudei numa escola de bairro, era uma escola privada, o Instituto Santa Isabel. A diretora era a dona Ceci e ela morava próxima à nossa casa. Tanto é que nós tínhamos o privilégio de ir no carro dela para a escola. Ela sempre levava um de nós, dava até para ir a pé. Mas quando a gente era pequeno, eram muitos lá em casa, uma fileirinha de 5, ela levava um ou outro para amenizar as mãos de quem levava a gente a pé para a escola. E nessa escola a gente tinha desde o Jardim da Infância, que hoje se chama o infantil, né? Educação infantil, com 5 anos se entrava, até a 5ª série. A gente saía de lá para fazer o exame de admissão ao ginásio. A minha primeira professora se chamava Dona Lúcia. Eu não me lembro de todas. A minha professora da 3ª série, eu não lembro o nome. Mas lembro de Dona Lúcia, lembro de Dona Fernanda, na 2ª série, que foi quando eu ganhei a minha primeira medalha, que lá tinha medalha de aplicação, medalha de comportamento e medalha de religião. Depois eu me lembro muito de Dona Nanete e de Dona Auristela, que foram as professoras que a gente dividia. Na 5ª série lá a gente já tinha 2 professoras, que era um preparativo para o que a gente ia encontrar no antigo ginásio, né? Foi um tempo muito bom. Era uma escola muito alegre, era uma escola rigorosa, como toda escola naquela época, né? Muita disciplina, mas não era uma disciplina punitiva, né? A gente, por exemplo, cantava o hino,
formava, como dizia, né? Fazia as orações, mas o recreio era muito livre, as professoras eram muito carinhosas, a diretora visitava as salas, né? Tinha Grêmio, tinha o Grêmio Escolar Martim Júnior, onde a gente aprendia muita coisa, inclusive a ser apresentada em público, que havia a leitura de textos que eram escolhidos pelas professoras, havia a parte recreativa, de músicas. Então foi um tempo muito bom. Eu ainda me encontro com colegas daquela época. Nós estamos falando aí de uma realidade do Recife, capital de Pernambuco. De Olinda. Essa escola era em Olinda. Eu fui criada em Olinda. Nasceu no Recife? Nasci no Recife. Meus pais já moravam em Olinda. Eu fui criada em Olinda. Saí de Olinda casada. Passei um ano morando no Recife, mas voltei para Olinda. Muito interessante. A maior parte da minha vida eu morei em Olinda. Hoje eu moro no Recife. Mas a maior parte da minha vida eu morei em Olinda. Então, nós temos aí um relato de um ambiente escolar da senadora, ainda na sua infância, na cidade de Olinda, em Pernambuco, ali coladinho em Recife. Essa escola hoje não existe mais. Ela, depois que Dona Ceci foi ficando mais velha, né, teve ainda uma sobrinha que segurou um pouco a escola, mas depois elas fecharam. Mas lá em casa nós somos 6 filhos. E todos 6 fizeram o curso primário no Instituto Santa Isabel. Muito bem. Então, senadora, e aí, em seguida, você foi para o que hoje nós chamamos de ensino médio, não é? Claro, passou ali para aquele exame de admissão que a senhora falou. Teve o ginásio primeiro. E aí, como é que foi essa experiência no ginásio? Você já estava maior, já estava entendendo melhor esse ambiente? Qual que era o objetivo da escola, o objetivo da educação formal? Como é que foi essa experiência? O ginásio para mim foi muito desafiador, porque a maior parte das meninas da minha turma ia para um colégio de freiras que tinha lá em Olinda, a Academia Santa Gertrudes, e os meninos iam para o Colégio de São Bento, ambos em Olinda. A gente estava numa situação financeira difícil, não podia pagar uma mensalidade, com Dona Ceci era mais fácil, porque ela negociava, né? E aí eu fui fazer o exame de admissão no Colégio Estadual do Recife. Na minha turma, somente eu e uma outra menina, me lembro demais dela, chamada Maria Angélica, porque ela era filha de militar. E para transferência, quando o militar, a família era transferida, de um colégio público era mais fácil. Então foi uma aventura, porque a gente ia de ônibus. Eu tinha 11 para 12 anos e comecei a andar de ônibus sozinha. Fomos para os exames sozinhas, nós duas. Nós duas tiramos em primeiro lugar na prova eliminatória. Era uma prova de português. Eu tirei 10, ela tirou 9,5. E aí a gente passou a ser o sucesso da escola e o orgulho de Dona Ceci, né? Porque nós duas saímos daquela escola pequena, fomos para uma escola imensa, a escola era grande. Quando eu entrei lá, eu fiquei no primeiro ano F, de tantas turmas, né, que havia. E Maria Angélica, depois o desafio de manter a nota na prova oral de português, né? Eu me lembrei muito da minha prova de português, porque a gente está comemorando o bicentenário da Confederação do Equador, né? E a minha prova de português tinha uma leitura, a gente lia, e o professor começava a fazer perguntas de gramática. E a minha prova, a minha leitura era O Martírio de Frei Caneca. A primeira frase eu me lembro tanto que eu olhei assim, é séquito mesmo essa palavra, para não dizer séquito, né? Aí estava lá o acento. A primeira palavra era essa, o séquito caminha, primeira frase, o séquito caminha pela Igreja do Rosário, que ainda existe, né? E aí a gente manteve a nota e viramos, de fato, um orgulho do Instituto Santa Isabel, porque passamos em primeiro e segundo lugar no exame de admissão ao ginásio do Colégio Estadual do Recife, que era um colégio novo, né? Era um colégio desmembrado da antiga escola normal.
escola de formação de professores. Era um prédio moderno, o primeiro prédio com rampas, não havia escada nesse prédio. Ainda hoje ele existe, né? E depois Maria Angélica foi para o Rio. Pouco depois de ela ter passado no exame de admissão, aquilo era o quê? 64, né? Veio a ditadura e, de repente, Maria Angélica, o pai foi transferido, né? O pai foi transferido e nunca mais eu soube dela, nem a vi, nem me encontrei com ela. Fiz meu ginásio todinho nessa escola, do primeiro ao quarto ano, e era um complexo. Eu passei muitos anos da minha vida nesse complexo, Francisco, porque a primeira escola era o Colégio Estadual do Recife, curso ginasial. Aí você poderia continuar nessa escola se você optasse por fazer o científico, hoje o ensino médio, não é? Sim. Ou clássico. Tinha duas modalidades de ensino médio. E se você não quisesse fazer científico nem clássico no Colégio Estadual do Recife, tinha o prédio de trás, que era o Instituto de Educação de Pernambuco, para formação para o magistério. E foi para lá que eu fui. Aí eu fiz uma nova seleção, lá só entrava com seleção. Eu fiz uma nova seleção, porque havia muita procura naquela época. Todo mundo queria ser professora. Hoje está mais difícil. Aí eu fiz a seleção para o IEP, como a gente chamava, e lá cursei o meu pedagógico. Hoje se chama modalidade normal, formação para o magistério, né? Em nível médio. E me formei professora lá. Aí saí de lá, formada, imediatamente para uma outra escola desse mesmo complexo, que era o Jardim de Infância Ana Rosa Falcão de Carvalho. Minha primeira experiência profissional foi no Jardim de Infância. Isso muito jovem, certamente. Saí da sainha de prega e da meia soquete com 18 anos em dezembro, né? Em fevereiro eu estava na sala de aula. Tá. E aí, então, essa é uma passagem interessante que vale a pena a gente explorar, que é quando você sai da condição de estudante, né, para a condição de professora. Em um mesmo ambiente físico. Sim. Lá havia essa escola, junto dela havia uma escola do primário, o Cônego Rochael de Medeiros, que tinha do primeiro ao quinto ano. Havia, e ainda há, a Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, é nesse complexo, e depois foi criado um centro de educação de jovens e adultos, o Valdemar de Oliveira. Então, são 5 prédios de escola, você pode estudar até o nível médio completo, e uma biblioteca que dá um suporte muito grande. Hoje, a Escola de Educação Infantil, o antigo Jardim de Infância, é municipalizada, como também a de primeira a quarta. Mas a gente só não tinha nesse complexo de quinta a oitava, porque o CR não comportava tudo. Então, havia próximo a ela uma outra escola, João Barbalho, onde eu fiz meu estágio de orientação. Então, eu passei muito tempo da minha vida. E o mais interessante é que depois eu saí do Ana Rosa. Eu fiz uma seleção interna, já estava concluído o meu curso de pedagogia, aí eu fiz uma seleção interna para ser orientadora educacional. Aí saí, fui para outra escola grande, o Barbosa Lima, tudo no Recife. Paralelamente a isso, eu dei aula de educação artística em Olinda, na Argentina, Castelo Branco. Fui professora por 2 anos de educação artística. E nesse período que eu fui orientadora educacional, foi o único período, talvez de uns 8 a 10 anos, que eu fiquei fora do complexo IEP. A gente depois começou a chamar ele de complexo IEP. As escolas receberam nova denominação, o Estadual do Recife passou a ser professor Cizenando Silveira, o IEP passou a ser professor Silvio Rabelo, que ainda deu aulas na minha época, e o complexo inteiro passou a ser Complexo Instituto de Educação de Pernambuco. Pois bem, aí quando eu estava no Barbosa Lima, fui para a implantação da Escola do Recife, que é a escola de aplicação da Universidade de Pernambuco, passei 2 anos na implantação, aí houve uma seleção, nova seleção interna,
era Arraiz o governador, isso foi em 86, 87. 87, Arraiz se elegeu em 86. Aí houve uma seleção para um cargo, uma função de coordenação pedagógica. Não, mas aí Veja que coincidência, eu ainda não era sindicalista. nós estamos avançando aí, mas eu quero saber antes como é que foi o seu ingresso na universidade. É aí que eu vou chegar. Vamos lá. Só fechar esse ciclo da minha vida profissional, né? Aí eu fiz essa seleção, passei e fui trabalhar no Instituto de Educação de Pernambuco, agora Escola Silvio Rabelo. Quer dizer, eu me aposentei na escola onde eu me formei professora. Olha que interessante. Né? E passei muito tempo aí. Agora, depois, concomitantemente a meu exercício profissional do jardim de infância, eu fiz o curso de pedagogia. Mas também não tinha muito como fugir disso, né? Não tem como fugir, né? Fiz imediatamente depois da minha formatura. No mesmo ano, no ano seguinte, eu fui vestibular. E fui para a Católica, porque eu trabalhava de dia e a Católica tinha de noite. Tá. A Universidade Federal não tinha curso de noite naquela época. Aí fiz meu curso na Católica. Passei 5 anos na Católica, 4 na licenciatura e 1 na especialização de orientação educacional. Essa é uma realidade muito comum, né? A gente sabe de educadores, né? Que geralmente precisa conciliar o estudo com o trabalho, né? Para poder avançar. Eu passei durante 2 anos trabalhando 2 expedientes. Eu tive uma experiência numa escola privada. Passei 2 anos numa escola privada, de manhã na escola privada, de tarde no Ana Rosa, de noite na Católica. Então, você teve essa experiência então, na formação ali na Universidade Católica, fez seu curso de pedagogia. Suponho que nesse tempo ali você ainda não tinha engajamento com o movimento estudantil, até porque a ditadura estava, né? Era muito pequeno, muito pequeno. A minha participação política não se deu no movimento estudantil, se deu no movimento de igreja. Um pouco no IAP, um pouco no ensino médio, porque foi quando eclodiu a ditadura militar. Alguns professores nossos, eu mesmo tinha um professor de religião, Juarez, o nome dele, ele era leigo. Foi o único professor que nos explicou o golpe. Eu era do 2º ano ginasial. Ele nos explicou, disse que porque foi que as aulas tinham sido suspensas naquele dia e que a gente podia não ter aula no dia seguinte. De fato, a escola passou 1 semana sem aula e quando nós voltamos, nunca mais soubemos desse professor Juarez. Nada, nunca mais? Nunca mais soubemos. E aí, no ano seguinte, depois de 2 anos, a gente começou a organizar o Grêmio. Aí eu participei da organização do Grêmio, da eleição do Grêmio, que depois essa presidente que foi eleita, que a gente dizia ganhando o Grêmio oficial, né, da direção da escola, o Chapa Branca, ela também foi perseguida política. De lá eu fui para o IAP. No IAP, quando eu cheguei, já havia 2 lideranças do movimento estudantil que me recepcionaram. A gente tentou também fazer um Grêmio lá no IAP. Fomos muito perseguidas. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui suspensa, né? Porque a gente lançou um jornalzinho. Eu escrevi um artigo no jornalzinho. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. E eu usei a expressão exploração do homem pelo homem. Aí o diretor me chamou para dizer que estava muito bem escrito o artigo, mas que ele não podia deixar o jornal circular, a gente tinha que suspender o jornal. Tinha umas coisas que não eram verdadeiras em termos de reivindicações bobas, da merenda, da cantina, né? Mas você usou uma expressão comunista. Não, essa expressão não é comunista. O senhor católico, essa expressão também ela pode ser bíblica. Aí ele achou que eu também estava sendo insolente, né? E disse que eu ia levar 2 dias de suspensão. Aí eu, pois não, levei, né? Cheguei em casa, disse a meu pai. Aí meu pai disse, qual foi o motivo? Tirou nota baixa, gaseou aula. Eu disse, não, o motivo foi esse. Meu pai conheceu o diretor, tinha sido colega dele no seminário. Não vou lhe dar nenhum castigo.
eu vou dar um louvor pela sua suspensão, porque não retiramos a expressão, rodamos o jornalzinho no mimeógrafo a álcool, soltamos o jornalzinho e aí depois foi bem mais grave. A repressão foi bem mais grave. Aí o Grêmio, inclusive, não conseguiu se estabelecer. Essas duas lideranças maiores, uma delas já faleceu. Era de uma família, inclusive, muito combatente da ditadura militar. Ela já estava no 3º ano. E aí, 3º ano sai, né? Sim. E aí o movimento se dispersou um pouco. Se dispersou, a gente não teve força suficiente para manter, ficou mais no aspecto reivindicatório e de participação externa. Nas passeatas que sempre tinha, né? Nas panfletagens, nas colagens, né? A minha participação se resumiu muito nesse aspecto. Não participei de dentro do movimento, mas foi mais no secundário do que na própria universidade. E aí, você concluiu o curso, já estava atuando como professora, fez pedagogia na Católica, e como é que você descobre o movimento sindical? Como é que foi essa descoberta? Na famosa greve de 79, a greve de Lula. A greve que uniu os metalúrgicos aos professores, químicos, bancários, mas ela foi muito forte entre os metalúrgicos e entre os professores. Eu era professora do Ana Rosa ainda, e foi muito difícil a gente coordenar uma greve numa escola de crianças de 4, 5 e 6 anos. Você tinha que contar com o apoio dos pais, porque os meninos você não podia deixar a escola com o menino dentro. Nem podia dizer aos meninos, amanhã não venham não, que eu estou de greve. Tinha que ser um trabalho, e houve esse trabalho bem feito com as mães, e foi quando eu comecei a ir para uma assembleia ou outra. Havia uma associação muito forte de professores, havia uma liderança muito forte, que depois se tornou inclusive deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, um grande educador, Paulo Rubens Santiago, né? Foi inclusive exonerado pelo governo da ditadura por conta dessa greve, perdeu o cargo de professor do Estado, né? Por conta da greve. Foi muito reprimida essa greve, mas foi quando eu vi a primeira assembleia de movimento sindical. Comecei a participar de passeata, e aí, depois da greve, o movimento foi se reorganizando, e quando eu me tornei orientadora educacional, eu fui convidada para participar da Associação dos Orientadores Educacionais. E participei, me filiei, participei, e em um dado momento fui para a direção, fui vice-presidente. Depois, essa gestão foi uma gestão de transição, porque a associação era uma associação que lidava muito com a formação, não tinha cunho sindical. E dentro da escola, a gente começou a ver as contradições. Os professores faziam greve, os supervisores botavam falta nos professores, os orientadores aquietavam os alunos para eles entenderem que não podiam vir para a aula, ou ficavam com os fura-greve. Era uma contradição e uma relação pedagógica bastante delicada. Aí nós começamos a problematizar isso na associação. Quem luta são os professores, os chamados regentes de classe, né? E os ganhos da greve vêm para todos nós. Aí começamos a estabelecer um diálogo com a APENDOP para entender o movimento sindical, para a nossa base de orientadores, que na essência somos professores, né? E fizemos essa transição de uma entidade meramente formativa e acadêmica, representativa de um segmento, para uma entidade que representasse de fato uma categoria. E depois da Constituição, com o direito à sindicalização, nós passamos a discutir a transformação dessas associações em sindicatos, através de um processo de unificação das 4 associações que havia. Uma pulou fora, mas as 3, professores, supervisores e orientadores, se unificaram no Congresso e fundaram o Sintep. Eu sou fundadora do Sintep. E aí nós estamos falando de que ano? 1990. Já 90.
já 90. Tá, antes disso, a gente teve o governo Arraes, né, que foi eleito ali quando volta do exílio, eleito em 86, é isso? Em 86, 90 ainda era Arraes, né? Foi o final, o sindicato é de março, o final do governo foi outubro. Foi um grande congresso, reuniu professores do estado inteiro. A gente ampliou a concepção de sindicato da categoria, não apenas do magistério, para trabalhadores em educação, como é hoje a CNTE. Nos filiamos de imediato à CNTE, de imediato nos filiamos à CUT, e desde então o Sintep é o maior sindicato de servidores públicos do estado de Pernambuco. Eu fui presidente, fui vice-presidente 2 vezes e presidente 3 vezes. A senhora vem de um estado que tem uma figura muito emblemática, muito importante para a pedagogia, que é Paulo Freire, né? Então não poderia deixar de perguntar em que medida Paulo Freire poderia ter inspirado a senhora nessa escolha aí pela pedagogia. Tem alguma relação? A senhora descobriu ele depois? Como é que se deu essa relação com essa figura tão importante para quem acompanha o debate sobre educação no Brasil e no mundo, inclusive, que é Paulo Freire? Eu vi uma palestra de Paulo Freire, quando ele voltou do exílio, que lotou a Câmara. Fiquei bem atrás, lá atrás, porque tinha muita gente, foi do lado de fora. Não estudei Paulo Freire na universidade, por incrível que pareça. Foi muito tecnicista a minha formação inicial, mas estudei muito Paulo Freire na minha formação continuada. E eu agradeço muito isso ao governo Arraes, porque a secretária de Educação de Arraes, a primeira secretária, aliás, a única que ele teve, nos 2 governos foi ela, foi a professora Silke Weber, uma freiriana, contemporânea na universidade, apesar dela ser do departamento de Sociologia, mas ela foi contemporânea de Paulo Freire. E quando ela instituiu aquela seleção que eu lhe falei, de uma nova concepção da supervisão pedagógica, chamada educador de apoio, foi um processo de formação continuada, com seleção também, e nós estudamos não apenas Paulo Freire, mas outros pensadores, que a formação tecnicista da grande maioria da rede não tinha acesso, né? Eu li Paulo Freire, assim, aleatoriamente, como curiosa, mas nessa capacitação você não só leu, como você interpretou, teve acesso às teses, participou de ciclos de debate, não é? Conhecemos o movimento da cultura popular, o MCP, não é? Eu ainda tive, como deputada, o grande prazer de homenagear o MCP em uma das suas datas redondas, acho que nos 30 ou nos 40 anos, com os companheiros de Paulo Freire, Germano Coelho, Dona Madalena Arraes, naquele período antes, né, do Arraes que foi cassado, do Arraes de 64. Né? O Arraes que eu conheci foi o segundo e o terceiro. O primeiro Arraes eu era muito pequena, não vivi. Né? Eu ouvia falar, porque minha família sempre conversou muito sobre política. Então, Paulo Freire se tornou nosso conhecido e a própria filosofia, a pedagogia dele foi muito praticada, né? Muito praticada e foi muito inspiradora, né? Da forma da gente encarar a prática pedagógica e organizar o nosso projeto pedagógico. Até hoje, eu diria que até hoje, né? Fiz outra homenagem a Paulo Freire também, quando eu era deputada, no centenário, né, do seu nascimento. Quando eu era deputada, eu instituí na Assembleia o Seminário de Educação do Poder Legislativo. E no ano que Paulo Freire fez 100 anos, né, o seminário versou sobre toda a sua obra. E foi uma coisa vivenciada no estado inteiro, porque nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação e os próprios estudantes, né, tiveram acesso à obra de Paulo Freire, escreveram sobre ela, fizeram cordéis. Então a gente, vamos dizer, enquanto o Bolsonaro queria tirar o título dele de patrono da educação brasileira, a gente fazia ele ser conhecido, mais conhecido e respeitado no estado inteiro. Eu me considero, Francisco, uma freiriana
do ponto de vista da educação. Conheceu a obra, se interessou por ela, pesquisou e aí se tornou uma freiriana. Professora, a senhora falou que em 1990 vocês unificaram ali as 3 carreiras, criando o Sintep. E a senhora foi presidente do Sintep, né? Como é que foi essa experiência de presidir uma entidade tão grande? A senhora falou que é o maior sindicato de servidores públicos do Estado, então como é que foi essa experiência? Foi muito gratificante, porque eu não vinha de uma grande entidade. A minha entidade era menor, a gente chamava da pequenina AOEP. Nós tínhamos no estado, enquanto os professores tinham cerca de 21 mil cargos de professores, nós tínhamos 800 cargos de orientadores. Era menos de um por escola naquela época. Tinha escola que tinha 4, 5, né? Tinha escola que não tinha nenhum. Depois ampliamos para 1.500, para ter pelo menos um, né, em cada escola. Foi uma experiência muito, porque eu não fui presidente no início do sindicato, no início eu fui vice. A primeira gestão foi uma gestão tampão, né, para regulamentar o sindicato, organizar a papelada, fazer presente na categoria e chamar as eleições gerais. Foi um mandato só de 1 ano. Aí nessas segundas eleições gerais, aí sim eu já fui eleita. A diretoria foi eleita na base, né? E depois eu fui presidente, fui a primeira mulher a presidir o sindicato. Durante muito tempo fui a única, agora a presidenta é uma mulher também, Ivete Caetano. E foi uma experiência muito grande, porque foi no momento de ascenso, Francisco, do movimento sindical. Foi a luta contra as políticas de Fernando Collor, né, naquela época. Depois Fernando Henrique, com o neoliberalismo, e a educação sofreu muito, né, com as políticas. A gente tinha deixado um pacto pela valorização do magistério e qualidade da educação pública, assinado pelo ministro Murilo Ringel, no governo Itamar, assinado pela CNTE. O presidente à época era Horácio Reis, grande amigo meu, primeiro presidente do Sintep, eleito no Congresso. Assinado pelo Conselho de Reitores, pelo CRUB, assinado pela Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Eram apenas 8 itens, se não me engano. Uma folhinha de papel frente e verso, mas totalmente sintetizada e profunda do que era preciso fazer pela educação neste pacto que foi firmado entre governo, trabalhadores em educação e gestores. Se Fernando Henrique tivesse pegado este pacto e tirado do papel, a nossa vida hoje era outra. Mas ele rasgou o pacto, desconsiderou o pacto e recomeçou uma política de muitos conceitos que colidiam com os nossos, anti-freirianos, por exemplo, de competitividade, né, de meritocracia, de exclusão, né? As políticas eram todas focadas do 1º ao 7º ano, do 1º ao 8º ano, não se pensava em ensino médio, não se pensava em interiorização das universidades, muito menos. Então foi um momento que a gente conseguiu aglutinar muito. E a CNTE, que você já mencionou e que já entrevistou o atual presidente, foi um grande porta-voz. Então foi muita efervescência. Foi um período de muita efervescência do movimento social. Nós conseguimos fazer conferências sem apoio do governo, as CONEDs, os CONEDs. Nós conseguimos apresentar um Plano Nacional de Educação subscrito pela bancada do PT, sem o governo. O governo depois botou o dele, atrás do nosso. Então era muita coisa acontecendo, muita mobilização. E a CUT, a partir dessa década de 90, ela cunhou a concepção de sindicato cidadão, que é um sindicato que se preocupa, evidentemente, com a sua categoria, com as pautas corporativas, porque elas são necessárias, legítimas e urgentes, de melhores salários, de condições de trabalho, mas dá um passo além, se preocupando com a sociedade. Aí, no nosso caso da escola pública, o que é que significa? O professor, o trabalhador em educação,
tem que se preocupar com a gestão da escola, com a participação da comunidade, com a interlocução com os pais, com o direito dos estudantes, numa aliança entre trabalhadores, pais e estudantes pela melhoria da educação. Então, o que isso mobilizou em conferências, em debates, em caminhadas, foi um momento de muita efervescência e você se prepara. É uma formação da ação, como dizia uma das diretoras do Sintético. Eu digo, minha filha, não tenho formação para isso, não. Eu sou muito neófita em sindicato. Você vai porque você vai se formar na ação. Você tem sua bagagem, a gente vai lhe botar na chapa quente e você vai saltitar. E assim foi. Nós estamos aqui tendo uma aula com a senadora Tereza Leitão, contando dessa história toda da organização do movimento sindical docente, né? E esse peso que ela coloca aqui nos anos 90 e que, claro, muito do que a gente vive hoje de positivo é consequência daquilo lá e muitos dos problemas que a gente tem são problemas que já se identificava lá e que não foram tratados ainda devidamente. Mas estudando um pouco a história da senadora, eu observo que, embora ela tenha feito toda essa militância sindical aí, ela só veio a se interessar pela militância político-partidária a partir do ano 2000, já no século XXI. Senadora, como é que foi isso? Como é que a senhora se tornou deputada estadual em 2002, né? E aí foram 20 anos assumindo o mandato de deputada estadual por Pernambuco, se elegeu, portanto, 5 vezes. Então, como é que foi que a senhora descobriu essa relação com o partido, aí se filia no Partido dos Trabalhadores, disputa uma eleição e continuou disputando e ganhando todas, que também é importante, né? Francisco, eu digo que eu fui muito beneficiada pelo destino, porque eu conheci o partido ao qual eu me filiei da melhor maneira possível. Eu conheci porque esse pessoal mais antigo do movimento sindical é fundador do PT. Esses meus amigos com quem eu convivo até hoje, alguns inclusive são meus assessores, né? Fundadores do PT, tentaram muito me levar para o partido logo. E eu não tinha tido nunca nenhuma experiência. Meu irmão, uma vez, disse, vamos se filiar ao MDB no tempo da ditadura. Meu irmão era militante mesmo, de dentro da resistência. Aí pegou meus dados, mas nunca nos filiamos. Perdeu-se e tal. Aí eu participei ativamente da vida política, votava, ia para comício, me interessava, mas nunca tinha me filiado. E aí o pessoal, vamos, não vamos? Aí me deram uma assinatura de uma revista do PT, chamada Teoria e Debate. Essa revista ainda existe hoje, só que é online. Naquele tempo era de papel. Eu tenho todas. Toda vez eu digo, onde é que eu vou dar essa revista? Eu tenho que arrumar uma biblioteca para fazer a doação dessas revistas. Tem umas que eu acho que eu tenho pena de dar, pelas capas, né? Mas está lá, catalogada para eu fazer a doação um dia. E aí comecei a conhecer o pensamento do PT. Né? Conhecia já o pensamento do partido político, porque nos cursos de formação do sindicato, a gente estudava isso, né? Eu me lembro que tinha uma das aulas que era partido e sindicato, cada um tem seu papel. Mas eu era tão devotada ao sindicato, tão dentro, me dedicava tanto, que eu achava que o sindicato podia tudo, na minha ingenuidade, né? E achava também que eu não tinha muito mais o que fazer e nem o que é que eu ia fazer num partido e nunca quis participar de uma coisa sem participar. Vou me filiar, só passei mais um número, mas depois, conhecendo a prática política dos petistas do movimento sindical, eu terminei me convencendo. Aí me filiei em 2000, não com a intenção de ser candidata. Tanto é que teve uma eleição em 2000, eu fui convidada para ser candidata a vereadora e não aceitei. Digo, eu estou chegando agora, peraí, né? Hoje em dia tem gente que se filia só para ser candidata. Aí fiquei na militância até surgir essa proposta que se vinculou muito a quê? Todas as a nossa vida funcional passa pela Assembleia Legislativa. No governo Arraes, quando eu era presidente, inclusive, nós aprovamos 2 grandes projetos. O Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos e Carreiras, 2 grandes leis. E aí a gente estava lá, dentro da Assembleia o tempo todo,
Se não fosse um grupo pequeno de deputados amigos, conhecidos da causa, né, parceiros da causa, como é que a gente ia apresentar emendas? A gente não podia. Aí foi quando eu disse, realmente, o sindicato é limitado. A gente precisa de deputados, a gente precisa de um partido político. E aí fui me convencendo de que a necessidade e a importância, né, de um partido político. Aí lá dentro a gente fazia audiência, a gente entregava emenda, a gente visitava gabinetes. E aí as pessoas, ó, Tereza, a gente já lançou 3 vezes candidato educador e não conseguiu eleger. Vamos tentar com você? Você é benquista na categoria, a categoria gosta de você, ganhou 3 eleições para presidente do Sintep, algumas com mais de 80%, aliás, 2 com mais de 80% dos votos. Vamos ver como é que a gente faz isso? E eu relutei, mas terminei aceitando a proposta do coletivo. Foi a minha primeira candidatura, muito sem expectativas, ninguém acreditava que o Sintep nunca tinha feito isso, ninguém nunca tinha saído do Sintep direto eleito, né? E aí consegui, estou aqui. Mas foi uma campanha mais voltada para a categoria, você já dialogou com o Estado como um todo? Porque é uma campanha para deputado estadual, né? A categoria é estadual. Sim, sim. Eu tive voto em todos os municípios, nem que fosse um. Eu tive em Fernando de Noronha 2 votos na primeira eleição, porque o sindicato tinha passagem. Agora, como era uma pessoa iniciante, né, tinha muitas categorias fortes, muitas candidaturas fortes, havia uma certa descrença, inclusive. Basicamente foram os professores, mas não só, porque se a gente não sai da categoria, a gente não consegue. Então, teve também comunidades, alguns movimentos, algumas lideranças importantes, e aí fomos. Depois da segunda foi mais fácil e, enfim, aí foram 5 seguidas até eu me tornar senadora. A senhora tem também uma militância na área da cultura, tem uma pauta aí também em defesa das mulheres e dos movimentos, enfim, quer dizer, vai ampliando, né? Ampliando, não dá para você ser monotemático, mesmo a educação sendo uma política estruturante e uma política que se vincula com outras, ela continua sendo meu esteio, mas não dá para você ter uma pauta só. Se não dava na Câmara, na Assembleia, muito menos no Senado, que você tem que se debruçar, inclusive com mais afinco, sobre a pauta econômica. Então, de fato, foi um aprendizado, sem sombra de dúvida. A gente ampliou para a juventude, para mulheres, para a cultura, direito da criança e do adolescente, meio ambiente. E essa experiência tem me ajudado muito no Senado. Pois é, aí 2022 a senadora foi então provocada mais uma vez a colocar o seu nome aí para uma disputa mais, mais acirrada, mais difícil, que foi ao Senado. E ela acabou sendo eleita senadora de Pernambuco com mais de 2 milhões de votos, mais de 46% dos votos válidos do estado, que é um feito. A primeira mulher senadora eleita por Pernambuco. Então, eu gostaria que a senhora falasse como é que foi essa campanha de uma mulher candidata, então, ao Senado e que teve essa resposta tão positiva da sociedade pernambucana. Foi uma campanha de muitas mulheres. Nós tivemos nessa campanha 3 mulheres candidatas a governadora, 2 mulheres candidatas ao Senado e 2 mulheres, acho que 2 mulheres candidatas a vice. Foi muito desafiadora, porque a minha chapa, da qual eu fazia parte, não foi eleita. O nosso governador não foi eleito. Injustamente, eu acho, porque era o melhor candidato. Não é porque era o meu candidato, né? Mas era o melhor candidato. Foi uma campanha facilitada, em parte, pela presença do presidente Lula no Nordeste, no estado de Pernambuco, pela liderança, né, que o presidente Lula tem, mas, evidentemente, eu já sentia um pouco de machismo nas campanhas proporcionais, mas numa campanha majoritária é bem mais forte. A nossa chapa, nós éramos maioria, porque o governador era homem, a vice era mulher, e eu era mulher, né? Mas foi desafiador, muito desafiador, porque eu estava me preparando para ser candidata a deputada federal. E houve as injunções da política,
Me propuseram ser vice, eu achava que não tinha essa experiência e nem esse perfil para ir para o executivo, e propusemos que o meu partido ficasse na chapa para o Senado, o PT ficasse para o Senado. O PT podia, inclusive, ter sido governador na época, né? E aí eu argumentei sobre isso, a coligação aceitou e vamos embora. Meio de campo emboloado. Começo da campanha era todo mundo quase igual, a diferença de 3, 4 pontos. No dia 6 de setembro, na véspera do feriado, eu comecei a crescer, a desapegar dos outros, né? Os outros continuavam ali emboloados e eu cresci. Quando eu cresci, eu digo, é para valer. Vamos embora. Eu consegui me descolar do conjunto, foram muitos senadores, muitos candidatos. Então, eu vou agora aperfeiçoar ainda mais, né, o nosso processo de campanha, botar muito sebo nas canelas, como eu dizia, e fui crescendo, 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 e a gente vai ganhando confiança, né? Quando você vê uma criança chamar seu nome, quando você vê uma criança cantar seu jingle, aí foi dando uma segurança, e Lula também cresceu, no nosso, apesar de eu não ter ganhado no primeiro turno, cresceu. E isso, para mim, foi assim um desafio tremendo. Eu levei uma queda na antevéspera da campanha, na sexta-feira de noite, fiquei apavorada, com medo de não poder ir votar, porque quebrei o fêmur, fiz a cirurgia no sábado, tive muito medo de não poder ir votar, mas consegui. Eu queria ser eleita com meu voto e queria dar meu voto a Lula e ao meu candidato a governador e aos meus deputados. Então, foi uma tensão do final da campanha, mas durante a campanha, foi uma campanha muito afirmativa, uma campanha que a categoria veio. Por que a categoria veio em massa? Porque a nossa base é muito dividida, né? Então, sempre tem outros deputados. Ela é muito cobiçada, porque é um voto que se reproduz. O voto de professor, ele se reproduz. Ele não vota sozinho. Ele convence um colega, ele convence a família, ele convence um aluno. Então, eu encontrava muitos professores dizendo assim, Tereza, eu nunca tive a oportunidade de votar em você para deputada, porque eu era de outro partido, ou porque o prefeito da minha cidade pedia o voto, mas agora eu vou votar. Então, foi uma campanha que deu muito orgulho, sabe? E no final, a gente terminou cunhando também uma palavra de ordem, que era, vai ter professora no Senado. Então, isso trouxe muita categoria, eu sou muito grata, muito agradecida ao meu Estado, à Frente Popular, que me acolheu, ao partido do governador, o PSB, à categoria, ao meu partido, porque foi uma campanha para cima. E a professora chegou ao Senado. Então, professora, a senhora chegou ao Senado, o presidente Lula chegou ao governo, tomaram posse ali, né? E em seguida, 8 de janeiro, com tudo que a gente sabe que já aconteceu e coisas que a gente ainda precisa saber, mas a gente não vai ter tempo de aprofundar isso aqui agora. Cada dia surge uma novidade. O que eu gostaria que a senhora falasse agora é da sua experiência como coordenadora da subcomissão que cuidou no Senado do novo ensino médio, que é uma discussão que foi herdada ainda do governo Temer, não é? Com um deputado lá do seu estado sendo ministro da Educação à época e depois relator desse novo ensino médio na Câmara. E no Senado houve uma discussão, o texto ficou diferente do da Câmara. Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco melhor esse processo. Tão logo Lula se elegeu, o movimento estudantil e o movimento sindical passaram a pedir a revogação do ensino médio, que à época foi chamado de novo ensino médio, era o NEM. Era revoga já o movimento. Ganhou as ruas, teve todos os congressos que havia, destacavam isso. E eu dizia, olha, tem que revogar. Agora, Lula não vai poder revogar de uma canetada, né? Mas a meta é revogar e botar outro no lugar. Como para você revogar, tem que botar outro no lugar, para não ficar o que não era ruim, era melhor do que o que veio em seguida, mas tinha a necessidade de uma análise profunda
do que precisava ser feito. Mas o movimento Revoga Já, ele foi fundamental para a mobilização. E aí eu propus na Comissão de Educação, antes mesmo de Camilo começar o debate, a constituição de uma subcomissão de análise do ensino médio. Nós realizamos 32 audiências públicas, aliás, 8 audiências públicas, ouvimos 32 entidades sobre os efeitos do ensino médio de Mendonça, o que era necessário fazer para alterar, tendo em vista que já havia uma discussão de alteração do ensino médio em vigor antes do golpe, chamado de ensino médio inovador. O que era que a gente precisava propor neste momento para colocar no lugar do NEM? Lá no estado o povo dizia, nem em sonhos, os alunos diziam, nem em sonhos eu quero que esse ensino médio permaneça. Então foi um momento muito rico, Francisco, muito rico na Comissão de Educação, né? Até que o próprio MEC também se convenceu, pressionado, sem sombra de dúvida, de que precisava fazer esse debate. O MEC não faltou nenhuma das audiências públicas para as quais foi convidado, foi a todas. E, ao final, Camilo definiu fazer uma consulta, né? Fez uma consulta pública que indicou também algumas referências da reformulação. O resultado dessa consulta, ele nos entregou solenemente na Comissão de Educação e passou-se à elaboração do projeto de lei. O projeto, quando chegou na Câmara, de uma maneira absolutamente contraditória, eu acho que foi uma provocação, foi entregue ao ministro que criou o NEM. Né? Foi ruim até para ele, para o deputado Mendonça, porque ele nunca fez autocrítica do modelo que ele criou e estava ali com um projeto de lei que propunha alterar o que ele tinha criado. Né? Que o projeto do MEC não era nenhuma Brastemp, mas avançava, sem dúvida que avançava. Né? Avançava em pontos cruciais. Foi a negociação possível. A entrega a Mendonça e Mendonça rebaixa. Rebaixa alguns pontos também cruciais, né? E que são aprovados, como a diminuição da carga horária, terrível, retirada de espanhol, o notório saber, a relação com a educação profissional, tudo muito rebaixado e muito incerto do ponto de vista da identidade do ensino médio, que é a etapa final da educação básica, que tem o caráter duplo, de ser uma etapa final e, ao mesmo tempo, preparatória para o nível superior, através do Enem, que é um sucesso hoje. Pois bem, aí Mendonça aprova e vai para o Senado. A relatora, senadora professora Dorinha, do mesmo partido de Mendonça, mas uma pessoa muito conhecedora da educação, muito respeitada no âmbito da educação e que se dispôs a fazer uma ampla negociação. Eu mesmo apresentei 9 emendas. Ela acolheu algumas totalmente, outras parcialmente, e rejeitou também algumas, e acolheu emenda de movimentos, recebeu muita gente e aperfeiçoou muito o projeto que veio da Câmara. Não foi pouco não, Francisco, foi muito. E a gente contava com a boa vontade da Câmara e com o respeito ao debate que foi feito na Casa Revisora, com o respeito à consulta que o MEC fez e, qual não é nossa surpresa, que quando o projeto volta, não é apenas as sugestões, né? O substitutivo do Senado, ele sequer foi apreciado. Houve uma manobra procedimental da parte do presidente, Arthur Lira, que impediu até a manifestação de voto das bancadas, a orientação de voto que os líderes das bancadas dão. Então, o relatório de Mendonça apequenou o relatório da professora Dorinha, que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação, foi aprovado por unanimidade no plenário do Senado, apequenou, diminuiu a abrangência do que poderia vir a ser um renovado ensino médio e foi aprovado com o método que a gente chama de trator.
trator passou por cima, né? Os deputados que manifestaram a sua posição e a posição do partido só puderam fazer isso depois que estava aprovado, porque foi uma manobra regimental de aprovação, não de mérito, né? E aí o mérito ficou embutido naquela aprovação. Deputados do PSOL, da Rede, do PT, do PCdoB, do PV, do PDT, alguns deputados até, né, do PSB, alguns deputados até de oposição estavam concordando com o relatório de auditoria da própria União Brasil e não puderam se manifestar. Então, foi um desserviço ao ensino médio. Senadora, e esse texto, então, aprovado nessas condições, ele foi encaminhado à sanção do presidente da República. Qual a expectativa da senhora, a expectativa de quem milita nessa área em relação ao que o presidente eventualmente vai fazer? Ele deve vetar alguma coisa ou não? Isso já está acordado para ser sancionado na íntegra? Nós não participamos ainda, né, de nenhum debate. A última vez que nós tivemos uma reunião já foi para discutir o Plano Nacional de Educação e o projeto ainda não tinha sido votado, né, o do ensino médio, o substitutivo do Senado. Tivemos uma estratégia, né, todos os partidos da base, o partido de esquerda da base tiraram uma estratégia, mas não teve nem condições de colocar essa estratégia em prática, que era para salvar o substitutivo do Senado. Se o substitutivo do Senado tivesse sido votado por bancadas, ele tinha sido aprovado. E foi a conta que Arthur Lira fez, né? Infelizmente, em conjunto com o líder do governo, que eu não entendi, mas foi. Aí, tem um setor do movimento, Francisco, que está sugerindo vetos. Acho que é a CONTE, que está sugerindo que Lula vete. Eu tenho muito receio, a gente precisa aprofundar isso com calma, porque um veto tem que o projeto voltar para derrubar o veto. Se a correlação de forças é essa, que aprovou esse monstrengo, ela vai, né, derrubar o veto. Ela não vai manter o veto. Então, pelo que a senadora está falando aqui, o mais provável... É mais provável que não tenha vetos, mas eu também não posso falar pelo presidente Lula e nem pelo ministro Camilo, porque não conversei com nenhum dos dois depois que o projeto foi aprovado na Câmara de Deputados. É uma polêmica e tem outra coisa. O projeto do Senado, ele já apontava os processos paulatinos de implantação. Então, está todo mundo agoniado porque os sistemas estaduais, sobretudo, têm que reorganizar os seus currículos, a nova organização curricular, a partir do que está aprovado. E se isso não for feito até novembro, dezembro, mais tardar, o ano letivo que começa em fevereiro vai começar com essa inconsistência, né? Mas eles nem pensaram nada disso. Então, é uma situação, eu julgo, muitíssimo delicada. E quero lhe dizer que depois da sanção, a gente vai começar uma nova luta por uma outra lei que altere essa, porque essa não vai resolver as condições do aluno da escola pública, nem de aprendizagem, de incorporação do conhecimento e nem na disputa com os estudantes do ensino particular. Porque os estudantes do ensino particular têm a sua autonomia, as escolas privadas, de oferecerem coisas que a lei diz que são mínimas, né? Aí a escola pública fica com o mínimo e a escola particular amplia, né? Infelizmente, eu acho que foi um desserviço, foi uma falta de respeito ao movimento dos educadores, foi uma falta de respeito à Casa Revisora, que é o Senado, pela forma. Não é que não possa ter opinião diferente, é pela forma como foi feita. E, sobretudo, uma falta de respeito e de visão estratégica ao direito dos nossos estudantes, ao direito de ser, ao direito de se emancipar, ao direito de estar como cidadão e como cidadã na sociedade, que é isso que o ensino médio se propõe. Aí nós vamos... A luta continua.
A lei está dada, mas não é um fato consumado, não. Ela é um fato dado. Para modificar uma lei, baixa outra lei. Com esse espírito, então, de luta da senadora, a gente vai caminhando aqui para o final, mas a gente tem muitos pontos aqui, muitas questões que nós não tivemos como colocar, mas a senadora já fica convidada para voltar aqui ao programa para a gente desenvolver outras questões que nos aguardam. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação, para onde vai esse debate? Ele está só começando, na verdade, já tem aí uma discussão posta, a gente vai trazer a senadora aqui em outro momento para tratar sobre isso. As questões todas da pauta econômica, que a senadora também acompanha com dedicação lá no Senado, e muitas outras questões. Mas caminhando aqui para o encerramento, senadora, e considerando que a gente está aqui no final de semana, né? Eu gostaria que a senhora indicasse, a gente sempre encerra aqui pedindo uma sugestão, seja de leitura, um livro que a senhora está lendo, que a senhora pudesse recomendar ao público, ou uma série que a senhora assistiu ou está assistindo, que também acha que vale a pena, ou até mesmo um filme que a senhora tenha visto aí e acha que vale a pena indicar para o nosso público. Bom, a última série que eu vi foi Crown. Aí terminou. A quinta ou foi sexta temporada. Não terminou a história. Aliás, o Reino Unido deu uma grande lição agora, né, com a volta do Partido Trabalhista, né, com a volta dos direitos, venceu o conservadorismo. E o filme, eu estou terminando de ler um livro, eu esqueço o nome da autora, não é uma autora famosa, é uma amiga minha. Ela escreveu um livro e na dedicatória ela disse, esse livro você pode ler com suas filhas e com suas netas. Eu tenho uma neta. O livro se chama A Menina que Queria Ter Rugas. Como eu já estou com as minhas ruguinhas, né? É a história da amizade de uma menina com a avó em um período da adolescência e de muito atrito familiar, porque os pais estão se separando. Aí é sempre um livro educativo. É um livro suave, não é? Apesar dessas tensões. E aí, pensando na minha neta, eu indico, para quem ainda não viu, Divertidamente. Com um adendo, que quando a minha neta viu esse livro, ela tem 15 anos, já tinha visto um, né? E fomos ver o 2. Aí ela disse assim, olha, agora tem uma coisa, quando a pessoa é mãe, se cria uma nova emoção. Eu disse, qual é essa emoção? Preocupação. Ela disse, é. Toda mãe tem preocupação. A minha avó, Francisco, tinha um ditado que dizia assim, depois que filhos tive, nunca mais sossego achei. Os filhos, depois veio os netos, né? Aquela coisa também da mulher, que na política ela precisa se reinventar. Tem que dar umas cotoveladazinhas, né? Para ter seus espaços, mas também não perder a sua identidade. De lutar por outras mulheres na política, sobretudo. Ninguém cede espaço, você conquista. Conquista, exatamente. Senadora, muito obrigado pela conversa aqui e a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também pela audiência. E como eu pedi lá no início do programa, compartilha esse link aí nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam conhecer a história inspiradora aqui da senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Foi deputada estadual durante 20 anos, portanto 5 mandatos, se elegeu senadora na última eleição em 2022 e tem pautas muito importantes lá no Senado, sendo a educação uma delas, talvez a principal, mas também tem outras e a gente vai trazer a senadora aqui em outro momento para a gente continuar explorando essa passagem dela pelo Senado e tudo que ela representa. Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana.